Boa noite, irmãos. Mais uma vez nos encontramos neste quarto dia da nossa novena, segunda-feira, 25 de maio, para iniciarmos esse momento de oração, de meditação juntos. Convido a todos a, mais uma vez, traçando sobre nós o sinal da cruz, iniciarmos esta novena, hoje fazendo a oração do Vinde Espírito Santo e a oração dedicada de autoria do Papa João Paulo II. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oração de São João Paulo II. O que aconteceu em Jerusalém 2000 anos atrás, renova novamente. Assim como os apóstolos, nós também estamos reunidos em um grande cenáculo de Pentecostes, desejando a efusão do Espírito. Hoje, a partir deste cenáculo, se eleva uma grande oração. Vem, Espírito Santo, vem e renove a face da terra. Vem com seus 7 dons. Vem, Espírito de vida, Espírito de verdade, Espírito de comunhão e amor. A Igreja e o mundo precisam de você. Vem, Espírito Santo, e torne cada vez mais fecundos os carismas que você nos concedeu. Ao final desta nossa folhinha, juntos rezemos mais uma vez essa invocação para bem fazermos a nossa novena. Ó Deus, nosso Pai, concedei-nos fazer com fé e devoção esta novena ao Espírito Santo, de modo que quando vier no dia de Pentecostes, encontre as nossas almas dignamente preparadas para recebê-lo, e possa derramar em nós a sua graça e os seus 7 dons. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, caríssimos irmãos, mais uma vez consideraremos um dos dons do Espírito Santo. Hoje, o dom de ciência. Vamos juntos nesta oração, mais uma vez, pedir a ciência, ou seja, o conhecimento das coisas do alto, que só pode ser dado por Deus. Vinde, Espírito Santo, e enviai do céu o raio da vossa luz. Iluminai a nossa mente e o nosso coração, para que possamos contemplar o mundo e as coisas do mundo, a vida, os acontecimentos e as pessoas no seu verdadeiro valor, tal como Deus os vê. Ontem nós celebramos a padroeira Equiprincipalis da nossa diocese, ou seja, igualmente principal, Nossa Senhora Auxiliadora, e pedimos que durante toda essa novena, claro, sejamos auxiliados por Maria Santíssima. Com esta oração, começamos hoje a implorar o dom de ciência, um dos dons que precisamos pedir ao Espírito Santo, porque nos faz muita falta. O Papa São João Paulo II dizia que, graças a esse dom, o Espírito Santo nos dá a conhecer o verdadeiro valor das coisas criadas na sua relação com o Criador, ou seja, o sentido autêntico que as coisas do mundo têm aos olhos de Deus e, portanto, o sentido que deveriam ter também aos nossos olhos. Quer dizer que o dom de ciência faz com que possamos enxergar com os olhos de Deus
a finalidade e o significado e o valor da natureza, dos bens materiais, do nosso corpo, do sexo, da saúde, da dor, do prazer, do trabalho e do descanso. Em resumo, de todas as realidades deste mundo. Todos temos a experiência de que as realidades deste mundo nos atraem. Elas têm um encanto, um fascínio que lhes vem de Deus, porque são obras dele. Mas depois que o pecado entrou no mundo, esse encantamento das criaturas ficou ambíguo e perigoso. Tanto pode cativar-nos com uma atração boa que eleva para Deus, como seduzir-nos e desviar-nos com uma atração má que leva à perdição. Este assunto é importante, valeria a pena meditá-lo mais a fundo. Vejamos, a atração boa é a admiração, o deleite que experimentamos ao contemplarmos extasiados a beleza das obras de Deus. É aquela sensação de elevo que temos ao contemplar as maravilhas da natureza, o fascínio do mar num dia ensolarado, ou a beleza da paisagem que se avista do alto de uma montanha, ou ainda a graça, a riqueza e a variedade dos seres vivos. A criaçãozinha de Deus, como dizia um poeta, e, sobretudo, a grandeza e a beleza do ser humano, da mulher, do homem, da criança. Assim como das maravilhas que os seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, foram capazes de realizar ao longo dos séculos, no campo das artes, das ciências, da técnica. Através dessa contemplação e mediante o dom da ciência, o Espírito Santo nos move a cantar a glória de Deus e as suas grandezas, e a viver numa contínua ação de graças. É isso o que levava, por exemplo, São Francisco de Assis à alegria de louvar a Deus pelo sol, pela lua, pelo vento, pela água, pelo fogo, por todas as criaturas. Louvado sejais, meu Senhor, no conjunto de todas as criaturas, especialmente pelo irmão Sol. Ele é belo e radiante, com grande esplendor, e traz o vosso sinal, ó Altíssimo. Louvado sejais, meu Senhor, pela irmã Água, a qual é muito útil e humilde, preciosa e casta. E ainda dizia: louvado sejais, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminais a noite. E ele é belo, e alegre e vigoroso, e forte. Louvado sejais, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos alimenta e produz variados frutos e coloridas flores e ervas. Vamos juntos fazer esta pequena intervenção na nossa meditação, invocando mais uma vez o Espírito Santo. Juntos. Divino Espírito Santo, iluminai as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos contemplar e entender todas as coisas do mundo e da vida com a luz de Deus, e não com a visão deturpada do materialismo, do egoísmo e do hedonismo. É tão bonito lembrar que São Francisco exultava de alegria louvando o irmão pássaro, o irmão jumentinho, o irmão lobo, e, sobretudo, louvando o bom coração dos seus irmãos, os homens. Louvado sejais, meu Senhor, por aqueles que perdoam por vosso amor, e por amor suportam as enfermidades e tribulações. Ele, como todas as almas puras, via nas criaturas a marca da mão de Deus, que as fez, e especialmente nos seres humanos,
via a marca sagrada da dignidade dos filhos de Deus. Os santos aprendem isso com Jesus, que com as suas parábolas ensinava os mais elevados mistérios de Deus, utilizando-se de comparações tiradas da natureza, do campo, da pesca, das aves do céu e da vida cotidiana dos homens. O semeador, a mulher que prepara o pão, a viúva que dá uma esmolinha, o homem que constrói uma torre, o rei que convida ao casamento do filho. Esse é o olhar certo. Dele falava São Paulo aos Romanos. De fato, as perfeições invisíveis de Deus são percebidas pela inteligência através das suas obras, desde a criação do mundo. É o mesmo pensamento que se encontrava no livro da Sabedoria, quando fala dos insensatos que não souberam reconhecer o artista divino considerando as suas obras. Quando nós vemos as coisas com os olhos de Deus, respeitamos o plano que o Senhor quis para elas, a ordem santa da criação, a lei de Deus que, pelo nosso bem, nos manda respeitar, sem exceção, a vida humana, desde o primeiro instante da concepção até a morte natural. A santa lei de Deus que manda viver a castidade e respeitar assim a grandeza do sexo, que ele destinou ao amor fiel e à procriação dentro do casamento. A santa lei de Deus que nos ensina a usar de maneira sóbria, justa e temperada as riquezas materiais, o alimento, a bebida, o esporte, as distrações e os prazeres sadios do mundo, sem esquecer-nos nunca do que Jesus dizia: de que serve ao homem ganhar o mundo inteiro se vem a perder a sua alma? Esta vida em harmonia com a vontade de Deus é a autêntica vida boa, a única que nos pode dar a paz e a felicidade aqui na terra e depois no céu. Aí está. É a verdadeira ciência do viver. A falsa ciência, pelo contrário, é aquela atitude que não quer saber da lei de Deus nem dos seus planos sábios e santos, e só quer obedecer à lei do egoísmo, do desejo e do gosto. Essa é a atração má de que falávamos antes. Vamos mais uma vez, refletindo, implorando os auxílios divinos com o dom da ciência, repetir juntos: é pena que poucos entendam, assim se deixem arrastar pela visão mundana que faz do prazer egoísta, do dinheiro e da ambição um ídolo que atropela a fé e a moral, que acaba com a saúde física e psíquica, nesses horrores do alcoolismo, das drogas, das desordens sexuais, que pulveriza o amor humano e arruína a família. Peçamos a ajuda daquele que nós escolhemos no início deste dia para ser o leitor número 1. Será que tudo isso não mexe conosco e nos faz compreender o dever grave que temos de dar exemplo com a nossa conduta moral, de cuidar mais da educação da consciência moral dos filhos, ajudando-os a entender o valor da lei de Deus, e de lutarmos de maneira positiva para difundir a verdade sobre a dignidade do ser humano, sobre o matrimônio estável e fiel, sobre o erro das aberrações do aborto e da eutanásia. Pois é, o que vocês acham de pararmos um instante em silêncio e refletirmos sobre tudo o que até agora
estávamos rezando e orando neste dia da novena. Paremos para pensar um pouco. Como sugerimos, façamos agora uma oração pedindo que o Espírito Santo, através do dom da ciência, nos fortaleça na compreensão desses mistérios. Juntos. Divino Espírito Santo, dai-nos força para sermos testemunhas da verdade de Deus, da felicidade que se consegue seguindo fielmente o que Deus nos pede, o que a moral da Santa Igreja nos ensina, e não permitais que os nossos filhos se percam na confusão materialista deste mundo, que não sejam iludidos por amizades ou por mestres desorientados, nem pelo mau uso da internet e de outros meios de comunicação. Ainda com a ajuda do leitor número 1, continuemos. Mas a nossa meditação sobre o dom da ciência ficaria incompleta se não falássemos do outro modo maravilhoso de ver o mundo, com os olhos de Deus. Dizíamos que a criação, vista com os olhos puros, nos leva a louvar a Deus e também a descobrir que a harmonia e o bem da criação só se alcança obedecendo à lei que o Criador lhe deu. Mas Deus nos mostra ainda outra beleza. Ele nos ensina que, no mundo, os nossos trabalhos, até mesmo os mais materiais, os deveres cotidianos e simples e sem brilho, podem e devem ser um grande caminho de santificação. Com a ajuda, então, do leitor número 3, prossigamos. Vale a pena meditá-lo brevemente. E nada melhor para isso do que escutar palavras de um santo que, na nossa época, foi o mensageiro escolhido por Deus para difundir essa doutrina, São José Maria Escrivá. Escutemos, pois, alguns dos seus ensinamentos tirados de uma belíssima homilia. Continuemos. Número 2 ainda. O mundo não é ruim, porque saiu das mãos de Deus. Nós, os homens, é que o fazemos ruim e feio, com os nossos pecados e as nossas infidelidades. Dentro deste mundo, que em si mesmo é bom, Deus nos espera em cada dia, no laboratório, na sala de operações de um hospital, no quartel, na cátedra universitária, na fábrica, na oficina, no campo, no seio do meu lar e em todo o imenso panorama do trabalho. Não esqueçam nunca, há algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns. Algo que a cada um de nós compete descobrir. E se nos perguntássemos em que consiste esse algo de santo, de divino? Responderíamos, certamente, que na possibilidade de termos a toda hora de fazer o trabalho e de cumprir o dever, mesmo nos detalhes mais insignificantes, desde que se trate de tarefas honestas, com o amor de Deus e o amor ao próximo, como uma oferenda para Deus e um serviço aos irmãos. Eu lhes asseguro, meus filhos, dizia São José Maria, que quando um cristão desempenha com amor a mais intranscendente das ações diárias, está desempenhando algo de onde transborda a transcendência de Deus. Não há outro caminho, ou sabemos encontrar o Senhor na nossa vida de todos os dias, ou não o encontraremos nunca. Fortes e impressionantes essas palavras dessa homilia. Vamos juntos, mais uma vez, fazer a nossa intercessão na oração que segue. Juntos. Que ideal maravilhoso! Assim se entende
que a santidade seja possível para todos, que esteja ao alcance de todos os cristãos de boa vontade, mulheres e homens, casados e solteiros, trabalhadores manuais e trabalhadores intelectuais. Sim, e assim se entende que nós, os cristãos, possamos ver o casamento e a família na sua dimensão divina, como uma vocação para a santidade e o serviço aos outros. E também que possamos encarar o trabalho profissional como uma vocação de Deus, para sermos santos nas próprias incidências do afazer cotidiano e fazermos apostolado com colegas, amigos, parentes. A vocação cristã no meio do mundo é um grande ideal. Sem dúvida, essas palavras nos levam a uma reflexão, porque viver e ser cristão é o cotidiano. E aqui, mais uma vez, aprendemos muito com a igreja. E como a igreja ensina, é uma vocação de amor, uma chamada a ser, como diz São Paulo, filhos de Deus, santos e irrepreensíveis na sua presença. Mas a verdade é que já estamos na hora de encerrar este nosso encontro de hoje. E por isso penso que será bom terminar, por um lado, pedindo as graças do Espírito Santo, para que por meio do dom da ciência nos faça compreender e amar este ideal de santidade no mundo, e por outro, fazendo o próprio concreto. É a sugestão deste dia, de examinarmos se trabalhamos com amor, sob o olhar de Deus e com o coração voltado para o bem dos outros. E se evitamos no dia a dia, o mais possível, voltar-nos para nós mesmos e para os nossos interesses egoístas. Ou seja, esforçarmos-nos e estar sempre atento em estar na presença de Deus, fazendo as coisas e até mesmo dizendo as coisas como se estivéssemos dizendo para o próprio Jesus. Caríssimos irmãos, agradeçamos mais uma vez essa oportunidade de rezar, de estar juntos. Vamos aqui, fazendo essa pequena conclusão, pedir a bênção de Deus. Todos. Que Deus abençoe as nossas tarefas e nos ajude a cumprir nossos propósitos. Uma vez mais, impartimos a bênção, desejando que o Senhor santifique-nos nesse dia de novena. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorifiquemos o Senhor com nossa vida e permaneçamos sempre em paz.